Um tema muito interessante da reforma trabalhista de 2017 é o chamado acordo trabalhista, que é justamente aquele momento em que o funcionário, apesar de não estar tão feliz ou tão satisfeito em permanecer na empresa, fica um pouco reflexivo sobre vale a pena ou não pedir demissão, as verbas, as indenizações que eu perco pedindo a demissão e muitas vezes, antigamente, chegava a ser uma composição, aqueles acordos informais e inclusive ilegais, onde faziam um ajuste que a empresa depositava a multa, depois o funcionário devolvia essa multa e acabava recebendo indevidamente o auxílio-desemprego. Então, a reforma trabalhista de 2017 trouxe essa possibilidade do chamado acordo trabalhista, trouxe essa inovação, e aqui, contemplando com toda a sabedoria e experiência de mais de 22 anos de atuação na área trabalhista, eu tenho comigo a doutora Maria Cecília Miguel, que vai abordar esse tema conosco. Cecília, muito bem-vinda. Obrigada, Tomás. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da minha área, né? E gostei bastante da forma como você colocou. Antes da reforma trabalhista, é naquela situação. Todos sabem o que acontece no mercado, né, na prática, mas como não tem regulamentação, as coisas vão sendo feitas de forma incorreta, né? Eu brinco que quando nós estudamos o direito do trabalho, existe o pedido de demissão. Mas com o passar do tempo, esse pedido de demissão foi ficando só na teoria, né? Eu não conhecia mais nenhum empregado que falava, eu vou pedir demissão, quero sair da empresa. Virou uma figura rara. Não existia mais o pedido de demissão. E era muito chato, porque o empregado queria se desligar, não pedia demissão, porque não queria perder a multa do fundo de garantia, que é de 40% do valor depositado, em especial era isso, né? Que as pessoas não querem perder essa multa. E o empregador, do outro lado, falava, mas eu não quero te mandar embora, né? Eu não vou te mandar embora, eu gosto muito do seu trabalho, quero que você fique, não vou. Porque para o empregador também é um ônus alto pagar a multa de 40% sobre o fundo de garantia. E a gente ficava nesse embate. E na prática, começava-se a ter o dia a dia muito chato, porque o empregado meio que forçava a barra e falava, olha, não vai me mandar embora? Então, agora eu não vou trabalhar direito. Eu presenciei isso, né? Como eu atuo em empresas, fazendo, né, esse trabalho preventivo do compliance trabalhista, o pessoal começa a me ligar falando, doutora, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tô com um pintor aqui que ele simplesmente falou que não vai pintar. Ele sentou, não quer levantar, o que eu faço? Né? Então começa a forçar uma situação que era horrorosa para ambas as partes, né? E, enfim, mais uma vez, sabiamente, a reforma trabalhista, né, que eu gostei muito dessa reforma, eu acho que ela regulamentou justamente essas situações que ninguém sabia o que fazer. Ela criou, então, essa figura que chama acordo legal, né, que veio, então, para trazer um pouco de equilíbrio nessa relação de empregador e empregado quando ele quer se desligar da empresa. Então, o que a norma regulamentou? Ela falou assim, olha, não vai ficar nem para lá, nem para cá, né? Ao invés de ter essa simulação de demissão e que a empresa depositava toda a multa do fundo, o empregado tinha que devolver, era uma coisa totalmente irregular, né? Ilegal, né? Ilegal, não Ilegal. pode, é uma simulação, né? Uma situação que não pode acontecer, né? E ainda o empregado recebia o seguro-desemprego e, na verdade, ele queria se desligar. E se a gente pensar, né, como um todo, numa visão geral, né, como sociedade, se todo mundo que se desligar da empresa receber o seguro-desemprego, o sistema quebra. Ele não né? foi feito para isso, né? Ele não foi feito para atender a todas as rescisões de contrato de trabalho no Brasil. Ainda mais as simuladas, né? Ainda mais as simuladas. Então, esse acordo legal realmente é muito legal, porque ele ensina um pouco a ambas as partes a cederem. Porque também ninguém é obrigado a permanecer num contrato de trabalho quando não tem mais interesse. E, Cecília, é o que você estava comentando, porque depois disso, depois desse bate-papo entre colaborador e empresa, a situação fica muito ruim.
Sim. Porque, às vezes, o colaborador, o funcionário está deixando de aproveitar uma outra oportunidade que lhe foi oferecida, está deixando de aproveitar uma evolução na carreira dele, porque ele está lá abraçado naquele apego da multa dos 40% do FGTS, ele está abraçado na questão do seguro-desemprego e acaba não fluindo. Sim. Do mesmo jeito que cai a produtividade dele, do mesmo jeito que daí começa uma série de situações, justamente aquela birra para ver se sai a rescisão que ele estava tanto esperando. Cecília, como é que fica a questão do FGTS no caso desse acordo? Bom, então, como eu coloquei, né, o acordo extrajudicial, porque isso é um acordo extrajudicial, ele acontece na empresa, né, entre o empregador e o empregado, não tem necessidade de participação do Poder Judiciário. E como qualquer acordo na vida, para qualquer coisa, ambas as partes precisam ceder, né? Então, ele traz regulamentada a possibilidade de ambos cederem pela metade em relação à multa do fundo de garantia. Então, ao invés da empresa pagar 40% ou o empregado deixar de receber 40%, a empresa paga 20% do fundo de garantia para esse empregado. A mesma coisa em relação ao aviso prévio. Era isso que eu ia te perguntar. O aviso prévio também é a mesma regra? Ele seria a metade do valor devido? Sim, ele também entra pela metade. Então, a gente passa a ter um equilíbrio, né? Não é nem lá, nem cá. É metade do aviso, metade do fundo. E esse empregado ele vai poder sacar 80% do valor do fundo de garantia que já está depositado lá. Então, assim, ao invés de ficar toda essa situação, o empregado trabalhando, né, com desconforto e a empresa também tendo um empregado que não quer estar ali, então cada um arca um pouquinho, né, fazendo o acordo, ninguém recebe tudo ou deixa de receber tudo, fica pela metade e está tudo resolvido. Só a questão também do seguro-desemprego, que eu acho que é importante, que nesse caso não tem a indenização do seguro-desemprego. Então, é colocado no termo de rescisão como uma forma de rescisão mesmo, como nós temos hoje pedido de demissão, dispensa do empregado, né, justa causa. Hoje nós temos, então, essa rescisão que é o acordo legal. Então, nesse caso, até por ter sido uma demissão voluntária, um desligamento da empresa voluntário, não há de se falar em seguro-desemprego. Não há seguro-desemprego. É como se, né, nesse caso, é a única coisa que ficou equiparada como se o empregado tivesse pedido demissão, né? Porque não tem como pagar meio seguro-desemprego. Não teria lógica, né? Não teria lógica. Não teria lógica. É.